Dados acadêmicos, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre os gêneros literários. Nós estamos na nossa terceira aula do curso de Teoria da Literatura 1. Então, o que são os gêneros literários? Os gêneros literários são a classificação teórica que tem por objetivo separar cada texto literário devido às suas especificidades e semelhanças, não é? Então, quando é que surge a história desses gêneros literários? A história deles vai de várias classificações, de modo que pode determinar uma categoria de todas as obras seguindo uma abordagem comum. Nós vamos ver que cada gênero ele tem sua abordagem específica. Então, a divisão desde a antiguidade com Aristóteles e com Platão foi do gênero narrativo ou épico, a existência desse gênero, do lírico e do dramático. Essa divisão, né, fomentou os questionamentos do que o que seria a representação que esse mundo literário produzia. Essas três classificações abrangem categorias menores que são chamadas de subgêneros. Nós vamos ver lá dentro do gênero dramático, nós vamos ver a comédia, nós vamos ver a tragédia. Então, isso eu acho muito importante vocês entenderem, que vai nos ajudar bastante. Todas as modalidades literárias são influenciadas pelos personagens, pelo espaço e pelo tempo. Todos os gêneros podem ser não ficcionais ou ficcionais, né? Representar a realidade ou não representar a realidade. Os não ficcionais baseiam-se na realidade e os ficcionais inventam o mundo, que é o caso do gênero lírico, que nós vamos ver daqui a pouco, onde os acontecimentos ocorrem coerentemente com o que se passa no enredo da história. Não é? Então, aí a história dos gêneros. O que são os gêneros literários? É uma categoria que a gente vai usar para dividir cada obra literária devido à sua classificação. Não é? Um gênero vai mexer mais com subjetividade, outro gênero vai mexer com a representação, outro gênero vai mexer mais com a narração, com a contação da história, do fato em si. Não é? Então, Vilmar, quais são esses gêneros? Os gêneros está aí, ó, gêneros literários. Conjuntos de elementos semânticos, estéticos e formais utilizados pelos autores em sua obra para classificá-los de acordo com a sua visão da realidade e o público a que se destina. Então, nós vamos ver que tem aspectos semânticos, no caso do aspecto do sentido desse gênero. Por que ele pertence a tal gênero? Porque ele mexe muito com a subjetividade. Quais são os aspectos estilísticos presentes dentro desse gênero? Quais são os aspectos formais? O que forma esse gênero? Não é? A presença de metáfora, a presença do narrador, a presença de um drama. Não é? Então, nós vamos ter três tipos de gênero. O lírico, sentimental e poético, o dramático, que é o do teatro, e o épico, que é o narrativo, que é o de contar uma história em si. Não é? Então, agora nós vamos passar sobre algumas definições de gênero literário, segundo alguns teóricos. O nosso primeiro teórico que vai dizer sobre gênero é Antônio Soares Amora. Qualquer obra literária que examinamos apresentam sempre três elementos: a forma, o conteúdo e a composição. Apresentam-se dois aspectos fundamentais: pode ser prosa ou pode ser verso, e contendo também dois aspectos importantes, que é o psicológico, que é a realidade que vai refletir o sentimento do eu ou do narrador, e físico, se a realidade que ele reflete é o mundo físico, a composição pode ser exposta, representativa, expositiva, né? E por aí vai. Então, o que o Antônio Soares define como gênero literário? É a combinação de um tipo de forma com um tipo de conteúdo e um tipo de composição. Forma, conteúdo, composição. Né? E o que o Marçom Moisés, então, vai nos dizer sobre o que é gênero? Vem do vulgar gênero, acusativo de gêneros, pelo latim clássico genus, e significa família, raça, dizer, agrupamento de indivíduos ou seres portadores de características comuns. Então, vocês vão ver que dentro do gênero lírico, todas as espécies ali, elas têm algo em comum, né? Em literatura, deve distinguir famílias de obras dotadas de atributos iguais ou semelhantes, foi o que eu disse. Da mesma história natural, o gênero divide em espécie e estas em subespécies, que dão nome a formas.
Então, por que eu falei de Platão e Aristóteles? De acordo com os teóricos Platão e Aristóteles, né, lá na República e na Poética de Aristóteles, como a gente viu na aula anterior, eles buscaram 3 categorias e arquétipos para o gênero literário: o lírico, o épico, o narrativo e o dramático, como disse no início da aula. Apesar dessa esquematização ser uma aproximação, cada gênero tem um tipo ideal, isto é, existe empiricamente como forma pura ou absoluta. Segundo eles, cada gênero tem sua forma pura, sua forma absoluta. Apesar de ter sido combatida, em especial por Cruz, continua inútil. Segundo alguns autores, esses 3 gêneros correspondem, em termos gerais, às faculdades psíquicas da antiga tripartição de uma alma humana: sentimento, pensamento e vontade. Mas só que nós vamos ver também que esses gêneros eles têm algumas classificações importantes. São 3. Um gênero pode definir um modo, um conteúdo, né, de determinada obra literária. Ele pode desenvolver uma espécie diferenciada também. O gênero, ele desenvolve ao longo da história, podendo não pegar inclinações pessoais dos escritores e ambientar em algum ambiente cultural, de uma criação literária. Ou o gênero, independente de seu caráter construtor ou não, é inegável que os gêneros existem e que visam agrupar obras diferentes. Isso é fato, né? Mas é inegável também que há forças e convicções genéricas não intensa que consiga impedir o desenvolvimento de novas formas literárias, que é o que eu queria falar para vocês. Então, segundo Platão e Aristóteles, o que acontece? Só existem 3 gêneros literários, mas só que nós vamos ver, com o passar do tempo, esses gêneros literários vão sofrer mutação. Então, nós vamos ver um gênero dentro do outro. Então, o que a Helena Parente Cunha vai nos dizer sobre os gêneros literários? Toda obra pertencente ao gênero, cuja essência se revela em caráter primordial, todavia participa também da essência ou traços particulares de outros gêneros. Desta feita, há uma badalagem dialógica que se coloca sobre o rótulo da lírica, embora a essência dramática também se faça notar. Uma peça teatral pode participar da essência do lírico se estiver transbordando afetivos. O romance pertence ao ramo da épica, mas seus diálogos o aproximam da essência dramática da efusão de sentimentos. Não é? Então, vocês olharem a citação, a fala da Helena Parente Cunha, ela deixa bem claro que os gêneros eles podem se mesclar. Aquela teoria de gêneros estanques parados, ela não vai vingar. Hoje em dia nós lemos uma poesia com caráter de narrativa, a gente lê um poema com caráter do gênero dramático, hoje a gente lê um romance com caráter de drama, né? E por aí vai. Então, tá aqui. Então, o que são os gêneros literários? São classificações diversas para todos os tipos de obras. Quais são os tipos existentes? O gênero lírico, o gênero épico e o gênero narrativo, né? O gênero lírico é aquele que apresenta, né, os sentimentos do autor, as vivências daquele eu lírico, do mundo daquele eu lírico. O que é o gênero épico ou gênero dramático? Por que está aparecendo essa palavra épico, Ilmar? Porque o gênero épico ele narra, né, uma história para ser contada, deriva da épica, né, uma poesia própria para ser contada. Né? Um exemplo de gênero épico é os Lusíadas lá de Camões, que vocês vão estudar futuramente. Né? E ele narra alguma coisa, é gênero épico narrativo. E o último é o dramático, que é o gênero próprio para ser encenado, é o gênero do teatro. Né? E dentro desses gêneros tem as classificações que a gente vai ver com o passar do tempo. Nossa aula de hoje nós vamos ver basicamente o gênero lírico. Então, para entender o gênero lírico, nós precisamos entender primeiro o que é o eu lírico. O eu lírico também é chamado de sujeito lírico, ou eu poético, ou eu discursivo, não é o eu que fala, difere do autor, da pessoa real. O eu lírico é uma entidade fictícia, uma criação do poeta, que faz o papel de narrador ou enunciador do poema. Então, o autor é uma coisa, Drummond é uma coisa. O eu lírico lá do livro Sentimento do Mundo é outra coisa, não é Drummond. Lá é um eu lírico, é uma entidade fictícia que o Drummond criou para escrever o poema, o livro, O Sentimento do Mundo. Não é? O autor é aquele que assina na capa do livro. Né? O eu lírico é aquele que expõe sua subjetividade. Foi tanto que eu trouxe um poema aqui para o Manuel de Barros para a gente entender isso. Deus disse:
Vou ajeitar a você um dom. Vou pertencer você para uma árvore e pertenceu-me. Escuto o perfume dos rios. Sei que a voz das águas tem sotaque azul. Sei botar cílio nos silêncios para encontrar o azul eu uso pássaros. Só não desejo cair em sensatez. Não quero a boa razão das coisas. Quero o feitiço das palavras. Então, esse eu lírico criado pelo autor Manuel de Barros, ele quer esse feitiço das palavras. Ele quer se envolver com essa palavra. Vocês vão ver que a poesia do Manuel de Barros é toda chamada poesia do rés do chão. Por quê? Ele utiliza muito elementos da própria natureza para se inscrever dentro, né, dos poemas dele, para que esse eu lírico seja inscrito dentro do poema. Né? Então, nós temos esse eu fictício, né, dentro desse poema do senhor Manuel de Barros. Eu lírico é uma coisa, a autora é outra. Cuidado com isso. Então, por que se chama eu lírico? Por que se chama lírico, gênero lírico? Porque ele deriva de lira, instrumento musical. Porque até então, as poesias, quando elas surgem para serem cantadas. Vocês vão ver uma escola chamada Trovadorismo, que vai dizer muito bem isso para vocês. Tá aí a questão das expressões poema lírico, poesia lírica, não é? Até o final da Idade Média, nós vamos ver isso, que a poesia ela tinha que ser acompanhada pela música, né? Pela lira, que é aquele instrumento musical também grande, né? Com aquelas cordas, né? E em relação ao conteúdo, a poesia traz um eu confessionando suas emoções, seu estado de espírito. O eu lírico está associado ao emotivo, ao subjetivo. Então, o gênero lírico é o gênero da poesia, é o gênero da sentimentalidade, da emotividade, da subjetividade de quem fala. Não é? Sempre centrado no eu. Hangel, em sua estética, diz que se faz presente na poesia lírica o sujeito a partir de experiências individuais, não é? Esse sujeito que ele se inscreve dentro do poema, que é o caso do Manuel de Barros. Dessa forma, continua pensando ele, o conteúdo da poesia lírica vem dos juízos subjetivos, das emoções, das alegrias, dores e angústias, e em determinado momento ocupa um lugar na consciência do poeta, ocupa um lugar também na poesia que ele compõe. Então, essa poesia que ele compõe vai ter todos esses juízos subjetivos do poeta. Estar alegre, estar triste, falar da dor do mundo, né? Sofrer com as pessoas, sofrer pelas pessoas, não é? Então, para o gênero lírico não interessa a realidade externa. Interessa a realidade interna, não é? A sustentação dos fatos dessa realidade objetiva, essa realidade que a gente lida, para ele não interessa. O que interessa é a interiorização dessa realidade. Importa o modo como o sujeito percebe o mundo, como ele mergulha nesse mundo, né? Quando você lê um poema, você vê que o poema ele é diferente, a pessoa que está falando dele ela é diferente. Ele não preocupa com o que é palpável, ele vai preocupar com o que ele vai descrever do que ele está sentindo, do que ele vê. Esse é o gênero lírico, é o gênero da poesia, é o gênero da sentimentalidade, é o gênero onde o poeta ele coloca a flor da pele, tudo que ele sente. Não é? O lírico é a tentativa de entrar no ser das coisas à medida que o eu penetra nesse ser. Realiza um processo de revelação, de desvendamento do objeto, mas também de confissão em si mesmo, através dos símbolos. Trazem sentido e ausência, né, a esse sentido. É uma ordem de significação que se apresenta o texto lírico. Né? Segundo a poetisa Carmelita Fontes, no livro Poema de Impossível, ela vai dizer o seguinte: tecem-se fios da palavra sobre tua ausência de uma vaga retirada, e os símbolos se acedem no bojo deste verbo impossível. Vocês vão ver, né? Os fios das palavras, as palavras que se tecem desse bojo de símbolos, de coisas que se usam, de objetos que se usam para descrever o rio, a casa, não é? E se antecedem no bojo deste verbo impossível, que por mais que ela vá usar esses símbolos, a casa, né, o copo, o vinho, né, os amores, ela nunca vai conseguir definir essa história de dizer, não é? O que é dizer na poesia, o que sente. Mas essa condição não isola o poeta do mundo, ele está contextualizado no social, no político, no religioso, no econômico e dentro desse contexto que produz o lírico.
Né? Então é interessante pensar isso aqui, né? E o poeta, o que ele faz? Ele vai contextualizar na sua na sua poética, na sua poesia, o que é social, o que é político, o que é religioso, o que é econômico, o que é sentimental. Ele vai trazer tudo isso para sua poesia. Portanto, não se opõe ao lírico, apenas não se oferece como um lugar de história, oferece um espaço de interiorização. Apesar dele falar que ele vai falar de problema social, mas ele vai se interiorizar daquilo ali, né? Quando Dumont diz tem apenas duas mãos e o sentimento do mundo. Né? Vocês verem que ali ele já carrega a dor, o sofrimento do outro, das pessoas, mas ele vai colocar aquilo em poesia, ele vai transpassar aquilo para a sua poética. Aparece a revelação íntima do sujeito poético e a revelação do modo de ser na percepção do poeta. Então, segundo os teóricos, e principalmente em Emil Stargen, nos conceitos de fundamentos da poética, ele vai analisar que os gêneros, eles vão definir e ter algumas particularidades. Sobre o gênero lírico, ele vai buscar os seguintes apontamentos. O trabalho sobre sons, organizando a musicalidade. Já que nós estamos mexendo com poemas, nós vamos ver que o poema vai sempre buscar esse som, essa ideia dessa musicalidade advindo lá da tradição do trovadorismo, né? Presença da repetição é que vai trazer mais ritmo, o poema. Um exemplo lá do Manuel Bandeira, café com pão, café com pão, café com pão. O que é isso, seu maquinista? Prevalece a lógica interna, é uma poesia que vem de dentro para depois ela se exteriorizar. A organização coordenativa do pensamento, né? O poeta, ele pensa, ele vai colocando no poema, né? Seus desejos, suas vontades, seu sentimento, o sentimento do outro. A independência em relação à norma gramatical. Ora, ele pode respeitar a norma, ora, ele não pode respeitar. Isso é chamado de liberdade estética, liberdade formal. Né? Ele não tem compromisso com a gramática. Ele pode cometer erros, como o senhor Oswald de Andrade, lá no poema Pronominais, né? Me dê um cigarro, né? Diz a gramática do vagabundo, e por aí vai. O lírico, com ou sem forma de mais forma, não aparece apenas no poema. É interessante isso, né? Ele está também na prosa, sempre que nela são encontrados forte carga emotiva. Aí nós vamos ver que a poesia só está no gênero lírico? Não. Nós vamos ver também que na prosa, né, a prosa é aquele texto corrido, né, aquele texto quebrado, nós vamos ver que a poesia vai ter prosa também na poesia. Que nome nós vamos dar para isto? E o Marco é chamado de prosa poética ou poema em prosa. Vocês vão ver vários autores escrevendo sobre isso. E eu trouxe um fragmento aqui lá do romance Iracema, né, onde o Alencar descreve muito bem, poeticamente, através da prosa, não a natureza do Brasil. Verdes mares bravios da minha terra natal, onde canta a jandaia nas frontes da Carnaúba, verdes mares que brilham como líquida esmeralda aos raios do sol nascente, perlugando as alvas praias ensombradas de coqueiro, serenais verdes mares, e alisai docemente a vaga impetuosa, para que o barco aventureiro manso resvale à flor das águas. Nós vamos ver que esse fragmento ele é altamente poético, né? Essa prosa lá do romance Iracema é uma prosa altamente poética, tanto que o romance Iracema, uma tônica do livro é ser um romance onde há constantemente essa prosa poética no uso das palavras, na elocução do Senhor José de Alencar. Ó, verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia. Vocês verem que o fragmento ele é todo musicalizado, né? A ideia da música, da sonoridade, da organização das palavras, do som, é muito harmônico. Então, essa é a chamada prosa poética ou poema em prosa, que também é um traço do gênero lírico. Então, quais são as características do gênero lírico, Guilmar? Basicamente, é composto por poemas, marcado por uma subjetividade, né? O eu que fala, né? Mostra seus sentimentos, sua emotividade, sua afetividade. Pode ter a presença ou não da métrica, né? As rimas podem ser livres ou não, e vai ter sempre a presença da musicalidade. Quais são os exemplos desse gênero lírico, Guilmar? O primeiro, o poema em si, que é composto de versos que podem conter ou não rima, né? O poema é aquela materialização lá do texto na folha em branco, que é o caso do que eu mostrei lá para vocês, que eu falei lá para vocês
poema do Carlos Drummond de Andrade ou do Manuel de Barros. Tem uma forma poética chamada soneto. O que é um soneto? Por que ele é chamado soneto? Porque ele é um poema formado de 2 quartetos e 2 tercetos, né? 2 quartetos, estrofes de 4 versos, e 2 tercetos, estrofes de 3 versos. Ele é tudo organizado, rimado, decassílabo. A gente vai fazer a escalação lá certinha. A gente vai ver que na primeira linha contém 10 sílabas poéticas, as outras têm que ser também 10 sílabas poéticas. Sílabas poéticas é diferente de sílaba gramatical. Tem o haikai, né, originário do Japão. Os haikais são poemas breves compostos de 3 versos com 17 sílabas. Geralmente apresentam a temática referente à natureza. A ode, que é uma poesia de exaltação, né, geralmente, né, a personagens. Do grego, o termo ode significa canto. Né? A ode é uma poesia, um canto de exaltação a algo. Né? Ode ao burguês, no caso lá da poesia do Oswald de Andrade. O hino. O hino é uma exaltação, uma glorificação mesmo, né? A pátria tem esse calor de exaltação, né? Tá lá o hino da bandeira, né? O hino de Minas Gerais, né? O hino dos times de futebol. A sátira é um poema que procura ridicularizar, não é? A sátira ela tem muito a característica social, política, econômica. O Gregório de Matos fazia isso muito bem, e há vários poetas hoje que fazem isso. A elegia, que é uma poesia que vai falar sobre morte, de um amor não correspondido. Né? A elegia em si significa canto triste. Ela é muito efetiva lá no romantismo, né? com Casimiro de Abreu. E a écloga, que é um poema pastoril que retrata a vida bucólica, a vida no campo, né? Isso é muito presente lá no arcadismo, com Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga. E o idílio também é outra écloga, mas é um poema pastoril, no entanto, que é destituído de diálogos. Na écloga eu vou ter os diálogos. A écloga é uma poesia pastoril e o idílio também. Mas só que onde é que vai haver o diálogo? O diálogo é só na écloga. No idílio, não há diálogos. É muito comum lá na época do trovadorismo, não, na época do arcadismo, com Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa. Né? Então, aqui tá as nossas referências da aula de hoje, e nós estudamos hoje o gênero lírico, que é o gênero da poesia, o gênero que está responsável pela subjetividade do eu lírico, que fala, responsável pela musicalidade, pela rima, não é? É o gênero dos poemas. Então, eu termino por aqui. Nossa próxima aula, nós vamos mexer com o gênero épico ou gênero narrativo. Né? O que eu fiz? Eu vou procurar, cada aula, trabalhar um gênero para que fique mais fácil de vocês entenderem, não é? Então, bom estudo para vocês. Qualquer dúvida, estamos aí. Um forte abraço.